Hoje eu estou no misterioso vilarejo de Upit, no antigo reino de East Anglia, atualmente o condado de Suffolk. Essa região aqui, esse vilarejo aqui, é a casa das crianças verdes. Verde? É isso mesmo? Tá, mas não me falaram nada. Quem morava aqui eram os filhos do Hulk. Foi aqui que iniciou a saga Hulk? Pensa numa história esquisita que eu vou contar agora. Duas crianças verdes? Que a Inglaterra é um país esquisito, isso não é novidade para ninguém. Agora, eles têm um monte de casos mal resolvidos, de histórias mal explicadas, de fatos mal explicados por aqui. Pretendo passear em vilas escondidas e tentar descobrir um pouco dessas lendas e dessas histórias mal explicadas. No século XII, aqui no vilarejo de Upit, ficou marcado pelo aparecimento de duas crianças, um casal de crianças verdes. As crianças foram encontradas num fosso especialmente feito para pegar lobos, para evitar que os lobos fossem à vila. E lá, uma certa manhã, foram encontradas essas duas crianças. O casal imediatamente foi levado aos cuidados de Sir Richard, que era um renomado dono de terras aqui, que ficou encarregado de cuidar dessas crianças até por questão de curiosidade. Imagina, século XII, duas crianças verdes aparecerem do nada. Quando o casal chegou à casa de Sir Richard, eles se negavam a comer comidas locais. Eles apenas comiam broto de feijão. O menino, em pouco tempo, poucas semanas, acho que não chegou a dar um mês, que conta a história, acabou falecendo. A menina continuou vivendo na vila e recebeu o nome de Agnes. Com o tempo, a menina foi perdendo a coloração verde, talvez por causa do alimento ou algo do tipo, mas enfim, com o tempo ela foi perdendo aos poucos a coloração verde e acabou ficando com a cor normal dos habitantes locais. A menina acabou crescendo e casou com um rapaz local e teve 4 filhos. Alguns, não é nada comprovado, alguns alegam, isso aí já é lenda, não é fato, alegam que as crianças nasceram com coloração verde e pouco tempo depois perderam super rápido a coloração verde, ficando com a coloração normal das pessoas da vila. O mais assustador dessas crianças simplesmente terem aparecido e serem verdes, claro, é que elas usavam roupas completamente diferentes das pessoas da região, falavam um idioma que ninguém nunca havia escutado e a alimentação delas era completamente esquisita, que era um broto de feijão. O outro, porém, elas desconheciam ferramentas normais, ferramentas básicas que as pessoas utilizavam. Tudo era novidade para eles. Tudo era novo, desde a alimentação até equipamentos, animais. Tudo se tornou novidade para eles. Quando eu digo que isso não é lenda e fato, é porque tem diversas anotações da época, tá, contando a mesma história. Tudo isso já foi homologado por historiadores, aprovado. Então, enfim, muitas pessoas contando a mesma história que viveram na época não pode ser uma lenda, e sim um fato. Outro ponto positivo que existia na região aqui, um renomado monge chamado William. William era conhecido como historiador da região. Ele fazia as anotações deles perfeita e todas as anotações dele serviram como base histórica. E uma delas é sobre as crianças verdes aqui da região, que ele contou exatamente como elas viviam, que elas não conheciam a língua, que elas simplesmente não conheciam nomes de alimentos locais, mal conheciam os alimentos locais. Enfim, tudo isso foi documentado por esse monge William. Outra fonte renomada para sustentar esse fato era Ralph. Ralph, ele trabalhava no monastério, provavelmente devia ser monge ou sei lá. Mas enfim, Ralph fez todas as anotações semelhantes à de William. Então, duas pessoas renomadas não poderiam escrever a mesma história se não fosse verdade. E Ralph também deixou bem claro que o acontecimento dessas crianças
foi um caso mal resolvido. Enfim, não pode-se dizer que foi lenda, é fato, porque tem diversas anotações. Agora, a pergunta que não quer se calar é: de onde vieram essas crianças? Por que elas apareceram e por que eram verdes? Atualmente, muitas hipóteses já surgiram sobre o aparecimento das crianças ou por que as crianças eram verdes. Uma delas conta que as crianças provavelmente, os pais morreram em algum conflito aqui na região e as crianças acabaram ficando dentro de uma caverna ou algo do tipo e se alimentavam mal e por isso ficaram com essa coloração verde. E por não falar o idioma, provavelmente vieram de uma região belga, que tinha muita imigração belga nessa época. Isso justifica não falar o idioma. Isso é o que tenta se explicar hoje. Com o passar do tempo, a menina que foi criada na vila, obviamente, aprendeu a falar inglês. Quando ela aprendeu a falar inglês, todo mundo teve a curiosidade de perguntar de onde vocês vieram. A menina alegou que eles moravam numa região escura, um mundo completamente diferente do nosso, e que eles acabaram se perdendo do pai e viram uma das ovelhas entrando dentro de um buraco, dentro de um túnel, e eles seguiram essa ovelha dentro do túnel e acabaram se perdendo. E quando acharam a saída do túnel, era esse nosso mundo, tá? Que aí tinha luz e acabou cegando a vista deles, eles não conseguiam enxergar direito aonde eles caíram dentro desse buraco. Quanto mais ela falava, mais assustava a população. Mundo diferente, escuro, não tinha luz, muito estranho. Mas hoje, contar essa história acaba se tornando bem esquisita, até porque muita gente não conhece esse fato. Mas eu fico imaginando hoje, duas crianças verdes aparecendo no meu portão, e alegando que saíram de dentro de um túnel, do nada. Cara, isso é muito esquisito, cara. Isso é muito estranho. São coisas que só quem mora aqui na Inglaterra acaba tendo uma conversa esquisita dessa forma. Atualmente, os malucos do Astronautas do Passado alegam que essas crianças nada mais do que usaram Vortex para chegarem até aqui. Enfim, 1200 está muito longe. Nunca, se não aparecer nada de comprovação diferente histórica, nós nunca saberemos como essas crianças chegaram aqui e realmente de onde elas eram, que mundo que elas viviam. Mas, em contrapartida, Ulpit é um vilarejo bem aconchegante, ele é super interessante, com casinhas antigas e além dessa história toda estranha e esquisita para muitos, eu também vou colocar aqui umas fotos, umas capturas que eu fiz dessa cidadezinha. Foi um local bem bacana de ter conhecido, passei uma tarde lá e adorei.